And I know a lot of people are gonna be upset. It's just not predicated. It's not a real business. It's not about... What do you mean by that? It's not about selling tickets. It's not about drawing money. It's not a little bites here and there. It's not a sustainable business. E se o revolucionário mais comentado da WWE entrasse em um estádio, derrotasse uma superestrela de legado, conquistasse o campeonato mundial dos pesos pesados vago e então deixasse o ringue para sempre? Essa é a história surpreendente que se desenrolou no Saturday Night's Main Event em Salt Lake City. Neste vídeo, revelamos os bastidores do confronto final de CM Punk com Jey Uso, o instante que o coroou campeão e o momento que provocou ondas de choque em todo o mundo do wrestling. Vamos explorar como as promos chafiadas de Punk, sua incansável dedicação no ringue e sua visão ousada para uma nova era do wrestling culminaram em um legado que alguns dizem jamais será superado, apenas para terminar com uma aposentadoria dramática que deixou fãs e especialistas da indústria igualmente atonitos. Fique ligado enquanto analisamos cada golpe, cada momento no microfone e o impacto duradouro do homem que, por um breve momento, segurou o campeonato mundial dos pesos pesados da WWE e então escolheu se afastar dos holofotes para sempre. Quando as luzes se apagaram no palco do Saturday Night's Main Event em Salt Lake City, o rugido que se ergueu da multidão não foi apenas pelo espetáculo, mas pelo capítulo final de uma lenda. CM Punk, cujo nome verdadeiro é Philip Jack Brooks, entrou no ringue com uma certeza calma que desmentia a tempestade de emoções que o havia conduzido por uma carreira que mudaria para sempre o mundo do wrestling. Ele enfrentou Jey Uso, um homem nascido em uma família de lutadores, e em uma luta que parecia tanto uma culminação quanto um renascimento, Punk saiu vitorioso, conquistando o campeonato mundial dos pesos pesados da WWE vago com um triunfo que ecoaria muito depois de ele pendurar as botas. A história de Punk começa nos subúrbios de Chicago em um dia fresco de outubro de 1978. Crescendo, ele viu sua mãe lutar contra o alcoolismo, uma dificuldade que deixou uma marca indelével no garoto que mais tarde se tornaria um pilar de resiliência. Desde jovem, ele prometeu se manter longe de drogas e álcool, uma promessa que se tornaria a base de sua persona no ringue. O wrestling foi seu primeiro amor, e a primeira vez que entrou em um ringue foi na promoção de quintal Lunatic Wrestling Federation, um lugar onde ele, o homem por trás do nome, no entanto, sempre manteve o mistério vivo, oferecendo respostas diferentes a cada vez que era perguntado, até que um caso judicial revelou o que significava Chic Magnet, um segredo que só aumentou o fascínio em torno do personagem. Os começos no quintal logo deram lugar ao treinamento formal quando Punk se matriculou na Steel City Minion Wrestling School em Chicago, onde conheceu outro futuro astro, Scott Colton, conhecido no mundo da luta livre como Colt Cabana. A amizade deles forjou um vínculo que os veria como parceiros de duplas e rivais ferozes nos primeiros dias do circuito independente. A promoção caseira de Punk, IWA Mid-South, tornou-se um cadinho para seu talento, com rivalidades contra nomes como Chris Hero, AJ Styles e Ed Guerrero. Seu triunfo como campeão dos pesos pesados por 5 vezes foi interrompido quando ele decidiu se demitir em protesto contra o tratamento do promotor Ian Roten ao seu amigo Chris Hero. Esse momento destacou a disposição de Punk de defender seus princípios, mesmo quando isso significava sacrificar sua própria carreira, uma característica que definiria sua trajetória dali em diante. Ring of Honor apresentou a próxima arena para Punk exhibir SCU ethos straight edge. Ele confrontou Raven, desafiando os problemas de substância do lutador e entregando um monólogo que ressoou com fãs cansados dos excessos da velha escola. A tensão culminou em uma luta na jaula de aço que se tornou um dos momentos mais celebrados de Punk, uma batalha que deixou a plateia em silêncio atônito. Além de conquistar os títulos de duplas, o breve desvio de Punk para a TNA foi seguido por um retorno triunfante à ROH, onde ele embarcou em uma série de lutas contra Samoa Joe. Esse confronto se tornaria um ponto de virada na carreira de Punk, já que a série de 3 lutas estabeleceu um novo padrão para narrativa e performance no palco independente. A porta da WWE se abriu em 2004, quando Punk conseguiu uma audição e recebeu um contrato que eventualmente o levaria ao maior palco do mundo. Ele pôde continuar se apresentando no circuito independente por alguns meses antes de finalmente assinar com a WWE. No seu primeiro dia no ringue da WWE, ele entrou na luta pelo título mundial da ROH com uma confiança que fez os comentaristas hesitarem. Apenas para zombar da ideia de que ele era um lutador em 2006, Punk iniciou sua trajetória no território de desenvolvimento Ohio Valley Wrestling, onde conquistou o TV Championship antes de eventualmente vencer o OVW World Championship. Quando fez a transição para a marca ECW, ele carregava uma sequência invicta que deixava um rastro de adversários exaustos em seu caminho. Ele apareceu no Survivor Series e no Money in the Bank, momentos que mostraram sua versatilidade como performer e sua crescente popularidade com o público. Em 2007, ele estava preparado para competir no torneio pelo ECW Championship que teria ocorrido no Vengeance Night of Champions,
mas a tragédia que aconteceu no mesmo fim de semana marcou uma interrupção abrupta do evento. Punk mais tarde conquistaria o título da ECW após uma vitória contra Chris Benoit em uma história alternativa, uma fase que durou impressionantes 143 dias. O momento decisivo da jornada de Punk na WWE veio em 2008, quando ele foi transferido para o elenco principal do Raw. Com o contrato do Money in the Bank em mãos, ele utilizaria 2 anos depois para conquistar o World Heavyweight Championship em sua segunda semana no Raw. Esse momento, um triunfo para a persona rebelde de Punk, consolidou seu status como uma ameaça séria ao cenário dos títulos, e foi rapidamente seguido por uma série de vitórias de alto perfil sobre Batista e JBL. Ele ainda conquistaria o Intercontinental Championship e o Tag Team Championship ao lado de Kofi Kingston, uma mistura eclética que mostrava sua adaptabilidade. No entanto, enquanto os títulos brilhavam em sua placa de identificação, Punk nunca recebeu uma sequência consistente e sustentada como principal vilão ou mocinho, e os fãs começaram a sentir uma desconexão entre o status do lutador e sua posição real na hierarquia das histórias. O relacionamento entre Punk e Jeff Hardy se tornaria uma das histórias mais fascinantes de sua carreira. A luta de Hardy contra o vício espelhava a própria batalha de Punk pela sobriedade e criava uma narrativa emocional que ressoava com o público. A rivalidade foi destacada durante o Royal Rumble de 2009, onde Punk pregava o credo da Straight Edge Society, e na luta Over the Limit contra Rey Mysterio, onde uma derrota significava raspar a cabeça. Essa história, mergulhada em questões do mundo real e emoções intensas, ofereceu ao público do wrestling um vislumbre da profundidade da narrativa de Punk e sua habilidade. Ele conquistou novamente o contrato Money in the Bank em 2012 e o utilizou com sucesso contra Daniel Bryan, garantindo um segundo reinado como World Heavyweight Champion que duraria quase um ano. Apesar do sucesso, o prestígio do título foi frequentemente prejudicado por decisões criativas que favoreciam outros lutadores. No entanto, a influência de Punk não podia ser ignorada. Suas promos, sua recusa em se conformar e seu compromisso inabalável com a autenticidade forçaram a WWE a confrontar a própria essência do que um lutador poderia ou não ser. O clímax da saga de luta livre de CM Punk culminou no evento SummerSlam de 2014, onde ele derrotou o United States Champion Dean Ambrose pelo World Heavyweight Championship em uma luta celebrada por sua narrativa energética e ritmo dramático. A vitória significou mais do que um título. Foi uma afirmação de que um lutador que havia sido descartado pelo setor criativo poderia alcançar o topo da indústria. Os anos seguintes viram Punk defendendo o título contra uma lista rotativa de desafiantes, suas lutas sempre carregadas de uma mistura de intensidade e imprevisibilidade que mantinha os fãs atentos. Em meio a tudo isso, ele era a personificação de uma nova geração de lutadores, uma que valorizava talento, narrativa e autenticidade acima de tudo. E, ainda assim, toda história precisa chegar ao fim. Quando a luta no Saturday Night's Main Event em Salt Lake City se aproximou, a expectativa na arena era palpável. Jey Uso, filho dos lendários Usos, era um adversário formidável. O legado de sua família e sua própria presença imponente representavam um verdadeiro teste para qualquer campeão. Punk, porém, parecia ter absorvido todas as lições que aprendeu ao longo de sua carreira, recorrendo à sua resiliência e à sua recusa em ser rotulado em um único papel. A luta se desenrolou em uma enxurrada de ação, com Uso aplicando um golpe final de alto impacto que deixou a plateia em silêncio absoluto, apenas para Punk contra-atacar com um poderoso slam que levou o público ao delírio. O pinfall foi limpo, decisivo e simbólico de um lutador finalmente alcançando a glória que tanto desejava, ao mesmo tempo reconhecendo o peso da responsabilidade que o título carregava. Após conquistar o World Heavyweight Championship vago, a aposentadoria de Punk. A luta foi uma apresentação final adequada para um homem que desafiou o status quo, lutou contra as expectativas dos promotores e executivos, e sempre permaneceu fiel aos seus princípios. Ele saiu do ringue com uma homenagem à luta de sua mãe, uma homenagem ao seu ethos straight edge, e uma homenagem a cada fã que sentiu o pulsar de um coração que era ao mesmo tempo cansado e incansável. A partida final de Punk não foi uma mera saída, foi um momento de ciclo completo que mostrou a profundidade de um artista que nunca se contentou com o comum, que sempre buscou dar ao mundo da luta livre algo verdadeiramente notável. Nos anos que se seguiram, o legado de CM Punk tornou-se um marco para a indústria da luta livre. Sua influência pode ser sentida na maneira como os lutadores atuais constroem suas personas, na ênfase na narrativa dentro do ringue, e na busca incessante pela autenticidade. Ele foi uma figura que quebrou o molde e reescreveu as regras, forçando as marcas a se adaptarem e os fãs a abraçarem uma nova era da luta livre que valorizava a coragem, inteligência e a humanidade crua dos lutadores. Embora sua carreira tenha sido marcada por controvérsias e batalhas nos bastidores, ela também abriu caminho para futuros talentos, provando que a jornada para a grandeza pode começar em um quintal, evoluir no circuito independente e culminar em um estádio vibrando com os aplausos de uma nova geração. A última noite da carreira de CM Punk,
Quando ele conquistou o Old Avivega Championship de Jey-Uso, foi uma conclusão adequada para uma saga que desafiou normas, defendeu a autenticidade e redefiniu o que significa ser um lutador na era moderna. Sua aposentadoria não é um adeus, é uma celebração de um lutador que transformou a adversidade em arte, cuja história continua a inspirar e cujo nome ecoará para sempre nos anais da luta livre profissional. As luzes podem se apagar, mas o legado de CM Punk permanece para sempre iluminado nos corações de cada fã que acreditou que o verdadeiro poder de um lutador reside em sua paixão e perseverança. A última noite de Punk no ringue não foi uma despedida silenciosa, foi um trovão que reverberou por toda a indústria. Quando o sino tocou pela última vez naquela arena de Salt Lake City, mas a jornada até aquele momento havia sido pavimentada por um caminho igualmente tumultuado que começou no verão de 2011, um momento que preparou o terreno para a mudança sísmica que viria a ser conhecida como a Era Punk da WWE. Em junho de 2011, um anúncio aparentemente inocente na televisão da WWE surpreendeu tanto a base de fãs quanto os bastidores. CM Punk declarou que seu contrato estava prestes a expirar e que ele não iria renovar. O enredo, uma confissão pouco disfarçada de seu real descontentamento, foi elaborado pela administração como um gancho para construir uma rivalidade pelo título com John Cena, o herói principal da empresa. A luta estava marcada para o pay-per-view Money in the Bank daquele ano em Chicago, um evento na cidade natal que amplificou o drama. A noite de 27 de junho tornou-se um ponto crucial onde realidade e ficção começaram a se misturar de uma forma que só o wrestling profissional consegue alcançar. O episódio do Raw antes do pay-per-view mostrou Punk, recém-saído de um confronto com Cena, invadindo a rampa e sentando-se de pernas cruzadas no chão. Ele olhou diretamente para a câmera, sua voz firme e sem remorso, e fez um monólogo que abalou as próprias fundações do mundo roteirizado. Ele falou sobre negligência médica, a falta de assistência médica para contratados independentes, e a maneira como a WWE tratava os seus próprios. A plateia explodiu em uma mistura de choque e solidariedade, mas a verdadeira realidade estava no fato de que Punk não era apenas um personagem, ele era um funcionário insatisfeito à beira de deixar a corporação que um dia o havia levado. O Pip Bomb tornou-se um emblema daquela honestidade crua. Não foi apenas um discurso, foi uma revelação que atingiu o âmago da cultura da WWE. Por trás das câmeras, foi uma conversa que forçou Vince McMahon e Triple H a confrontarem a dissonância entre o produto que estavam entregando e a realidade dos artistas que o habitavam. A tensão era palpável, mas o público estava alheio às negociações nos bastidores que moldavam cada palavra. No momento em que Punk falou, a linha entre enredo e verdade ficou borrada, e os fãs foram presenteados com um pedaço do ringue que transcendeu ao confronto deles. Não foi apenas uma disputa física, foi uma batalha de filosofias. A vitória de Punk foi um choque para casa, uma narrativa que vinha sendo construída há meses, mas também foi um momento que redefiniu a maneira como os fãs percebiam seu próprio entretenimento. A luta em si foi eletrizante. Cada movimento, cada referência aos promos anteriores de Punk, estava impregnado da gravidade do momento. Em um final dramático, Punk executou um movimento decisivo que forçou Cena a se submeter, e o vago campeonato mundial dos pesos pesados da WWE foi coroado justamente na arena que mais tarde seria o palco de sua última apresentação. A vitória foi imediata e chocante. As luzes do ringue se apagaram, a plateia rugiu, e o momento foi imortalizado na mente de milhões. No entanto, o desfecho foi tão complexo quanto a narrativa que o antecedeu. Imediatamente após o triunfo de Punk, a história mudou com a súbita participação de Alberto Del Rio. Del Rio havia recebido um breve reinado com o título antes que o campeonato fosse declarado vago, criando uma sensação de instabilidade na hierarquia do campeonato. A rápida transferência do título de Cena para Del Rio foi um recurso narrativo que permitiu à WWE capitalizar sobre a persona de anti-herói de Punk, enquanto mantinha uma ilusão de justiça dentro do universo roteirizado. Contudo, nos bastidores, a decisão de tornar o campeonato vago novamente deixou uma lacuna que a presença de Punk preencheria. De certa forma, isso preparou o cenário para que a noite em Salt Lake City se tornasse o capítulo final de uma saga contínua. O efeito imediato da Pip Bomb de Punk e sua vitória no Money in the Bank foi instantâneo. Fãs, muitos dos quais já estavam cansados das narrativas caricatas e dos arquétipos rígidos de personagens que dominaram o produto por anos, encontrarão-se atraídos por um produto que agora carregava um grau de verossimilhança. As palavras de Punk romperam uma corrente de controle corporativo que há muito tempo direcionava a criatividade da WWE. De certa forma, sua saída forçou a organização a repensar o card principal do WrestleMania, levando a uma mudança que, por fim, abriu caminho para a lendária conquista de título de Daniel Bryan. Se Punk não tivesse deixado o ringue naquele momento, muitas dessas mudanças sísmicas talvez nunca tenham os fãs, antes galvanizados por sua postura desafiadora,
agora observavam se apresentar com uma graça quase distante. O Royal Rumble de 2014 tornou-se sua última aparição. No dia seguinte, nos bastidores, ele anunciou para Vince McMahon e Triple H que estava deixando a WWE para sempre. Ele seguiu produzindo um podcast revelador com Colt Cabana, onde queimou todas as pontes restantes com a corporação, acusando a WWE de negligência médica e expondo os problemas sistêmicos que afligiam os contratados independentes. As consequências desse podcast levaram a uma amarga batalha judicial que terminou com uma vitória para Punk e Cabana. Mas o preço foi alto. Amizades se desgastaram, alianças se dissolveram e a visão da indústria sobre Punk mudou. Aqueles que o viam como herói agora o rotulavam de hipócrita. Os que admiravam sua autenticidade passaram a questionar seus motivos. No entanto, a realidade da influência de Punk não podia ser negada. Na ausência de sua presença, a empresa teve que repensar sua abordagem às histórias, dando origem a novas possibilidades de eventos principais para Daniel Bryan e outros. Isso forçou a WWE a ajustar sua postura em relação aos lutadores independentes e abriu caminho para J. Styles, Seth Rollins e Kevin Owens ascenderem dentro da empresa, um testemunho do impacto mais amplo de Punk na cultura da indústria. Durante seus anos após a saída, a vida de Punk se ramificou em direções inesperadas. Ele lutou 2 vezes no UFC, um movimento que parecia quase antitético à persona de rebelde que definiu sua carreira na WWE. Apesar de perder ambas as lutas, ele realizou um sonho antigo, exibindo um tipo diferente de atletismo que ressoou com um novo público. Ele também se aventurou na escrita de quadrinhos para Marvel, assumindo papéis de ator que o levaram a estrelar um filme de terror independente. Essas atividades ilustraram o talento multifacetado que Punk possuía e ressaltaram sua disposição de se reinventar além do ringue de luta livre. No entanto, o próprio ato de se reinventar não apagou as divisões que haviam surgido. Quando ele retornou à WWE em uma função que envolvia Fox Sports como analista em um programa de debates, muitos fãs o chamaram de hipócrita. Eles o viam como um ex-anti por um lado, ele se apresenta como um rebelde que desafiou o sistema por dentro, forçando uma reavaliação das estruturas corporativas que regem a saúde e a remuneração dos artistas. Por outro lado, sua saída, a amargura do processo judicial e as consequências subsequentes com antigos aliados criam uma narrativa de amizades rompidas e ambiguidade moral. Sua história obriga a WWE e seu público a enfrentar questões desconfortáveis sobre a natureza da narrativa, a exploração do talento e a tênue linha entre o drama roteirizado e as queixas da vida real. A última noite em Salt Lake City, o dia em que Punk ergueu o vago WWE World Heavyweight Championship, não foi apenas um fim. Foi um momento de reflexão sobre uma carreira que se estendeu por décadas, um testemunho de seu espírito indomável e um lembrete de que até os sistemas mais arraigados podem ser abalados pela voz de um único indivíduo. À medida que os aplausos se apagavam e as luzes diminuíam, os ecos daquela noite permaneceriam nas mentes de cada fã que já se sentiu ignorado. E, com o passar dos anos, a conversa em torno de CM Punk continuaria a evoluir, refletindo para sempre a complexa interação entre rebeldia e a máquina corporativa. A última noite em Salt Lake City, quando CM Punk ascendeu ao vago World Heavyweight Championship e depois saiu do ringue, serviu tanto como culminação de sua rebelião incansável quanto como testemunho do poder da voz autêntica em um mundo fortemente roteirizado, um eco que continuará a ressoar com os fãs que valorizam a história humana sem filtros por trás do espetáculo. Lembrando a todos que a verdade de um único indivíduo pode abalar até a maquinaria corporativa mais arraigada.